Considerando que o relatório já consta disponibilizado nos autos eletrônicos, é prescindível sua apresentação oral nesta videoconferência pelo relator, salvo pedido expresso do representante judicial da parte e devidamente apreciado pelo nobre relator. Vamos passar ao julgamento dos processos. Processo em pauta. Processo número 760841/2021, da relatoria do juiz Desamar Alves Bezerra, em que é requerente Edneide Bezerra Lima, representado por seu advogado Rodrigo Carvalho de Souza. Doutora Glacineide, o doutor Rodrigo Carvalho de Souza se encontra presente? Doutor Adolfo, eu preciso tirar o advogado do outro processo da sala? Não, é só colocá-lo no vídeo, na tela. Doutor Rodrigo Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor está sem áudio, está com o áudio desligado. Está a escutar-nos, doutor Rodrigo? Sim, tudo bem. Doutor Rodrigo, o senhor tem o prazo regimental de 8 minutos para a sua sustentação oral, aplicado supletivamente à turma de uniformização. Fique à vontade, por favor. Obrigado, doutor. Bom dia. Meus mais sinceros cumprimentos aos excelentíssimos senhores magistrados dessa colenda turma de uniformização. É um grande real satisfação me fazer presente ainda aqui de forma virtual nesse momento. Excelências, considerando as circunstâncias que envolvem o tema aqui em discussão, pretendo destacar alguns pontos que me parecem importantes serem apresentados para a resolução da controvérsia. No presente caso, sobressaem divergências do currículo ou não do técnico em defesa social do Estado do Tocantins, no recebimento de horas extras por entendimentos diferentes das turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça. De um lado, a primeira turma recursal entende que as horas extras não são devidas sob o entendimento de que o trabalho exercido em regime de revezamento e é aplicável o divisor de 200 horas oriundo de entendimento do STJ. Por sua vez, a segunda turma recursal entende que o servidor referido faz jus ao recebimento das horas extras, pois possui carga horária total de 40 horas semanais, compostas aí por expediente, plantões noturnos e diurnos, em finais de semanas e feriados, definidos assim por lei e pelo edital de certame para provimento do cargo. Para a segunda turma, para cumprir com a semana composta por 2 plantões de 24 horas, o servidor ultrapassa, assim, 8 horas das horas semanais de trabalho. Pois bem, destaco inicialmente que o que se deve ponderar nessa situação, em particular, não é a generalidade da lei ou do entendimento jurisprudencial do STJ, mas a especialidade da situação fático-jurídica em julgamento, que vindica uma análise mais atenciosa. O divisor de 200 horas do STJ surgiu tendo por base objetivo a interpretação e aplicação da Lei Federal 8.112/90, relativa aos servidores públicos federais, mas tal lei é inaplicável ao regime estatutário dos servidores estaduais tocantinenses. No caso em apreço, estamos tratando de servidores públicos estaduais, regidos por estatuto estadual próprio, diferente do texto federal, e regulados por normas estaduais que estabelecem critérios e regras específicas ao cargo e à jornada de trabalho. A norma que rege a relação de trabalho aqui discutida é a Lei Estadual 1818/2007, que decorre de competência estadual definida assim no texto da Constituição Federal. A aplicação do divisor dentro dessa relação jurídica pode constituir ofensa ao texto constitucional, bem como implicar em possível recusa de vigência ao ordenamento jurídico estadual. Não bastante, se pode ainda falar da violação ao princípio da especialidade das normas, vez que se tem uma lei estadual própria que trata de interesse local no âmbito da sua competência.
No outro ponto, o edital 004/001 de 2014, que regulamentou o concurso público para provimento do cargo em questão, aponta a carga horária semanal de 40 horas aos cargos públicos e diz que a carga horária prevista é composta de expediente, plantões noturnos e diurnos em finais de semana, feriados, sábados e ou domingos, a critério da administração. Conforme vasta jurisprudência do STJ, o edital é lei entre as partes e obriga tanto a administração quanto ao candidato à sua estrita observância. A carga horária prevista ao cargo por lei e por edital é efetivamente 40 horas. Independente da forma como se desenvolva o trabalho, a servidora prestou concurso diante de informação de que trabalharia 40 horas semanais, trabalho que poderia ser desenvolvido em regime de expediente ou plantão, e incluir finais de semana e feriados. No julgamento da apelação da relatora, desembargadora doutora Teovina Maria Sampaio Felipe, julgado em janeiro de 2021, já referido no presente pedido, brilhantemente se afirmou que, em que pese a existência de vários julgados nesse Tribunal de Justiça, aplicando o divisor de 200 horas do STJ para o cargo do apelante, observo que sua jornada de trabalho correta é 40 horas, e não em turno de revezamento, apontando assim a solução para a divergência de decisões já proferidas por este egrégio tribunal. Portanto, pelos elementos narrados nessa, resta evidenciado aqui que os técnicos em defesa social têm efetivamente direito a horas extras, previsto no Estatuto, se a jornada de trabalho extrapolar 40 horas semanais. Desta forma, se manifesta a recorrente pelo provimento do presente pedido de uniformização para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o direito da recorrente às horas extras trabalhadas. Finalizo aqui, agradecendo mais uma vez a paciência e a atenção. Agradeço ainda por ter sido possível este advogado vir à presença de Vossas Excelências. Muito obrigado e um excelente dia, senhores. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao ilustre relator, doutor Deus Amaral Alves Bezerra. Nossos assessores aí, embora não estejam presentes aqui, assim na tela, mas estão presentes. Bom dia aos demais advogados que estão presentes. Presidente, eu pergunto só se há necessidade de ler o relatório, uma vez que já foi disponibilizado. Não há necessidade. Ok. Então, vou ao voto. Pedido de uniformização de interpretação de Lei Civil 00, sequência 30760841 de 2021, relator juiz Deusomar e requerente Idenilde Bezerra Lima. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de lei, com fulcro no artigo 18 da Lei 12.153/2009. Aponta a autora aponta a existência de divergência em turmas recursais dos juizados especiais cíveis da Fazenda Pública do Estado de Tocantins, ao fundamento de que o acordo da primeira turma recursal, do julgado do recurso 0010.543/98 de 2020, da relatoria do juiz Dr. Nelson Coelho Filho, ao decidir que o agente de execução penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o que perfaz no mínimo 8 dias de trabalho mensal, equivale a 192 horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, um número inferior a 200 horas mensais. Não faz jus à percepção de horas extras. Destoaria do entendimento adotado pela segunda turma recursal no julgado do recurso nominado 0015.026/95 de 2019, da relatoria do juiz Dr. Marcelo Rodrigues de Ataíde, onde teria restado decidido que os técnicos de defesa social, que é o mesmo de execução penal, atualmente denominado agente de execução penal, fazem jus às horas extras.
Antes de adentrar do meu voto em si, gostaria de ressaltar e, por oportuno, pedir vênia ao ilustre presidente desta Igreja Turma, para pontuar que, embora o regimento interno seja contraditório quanto à admissibilidade do pedido de informação de julgados, se cabe ao presidente da turma ou ao relator do pedido, a meu ver, a competência seria do relator nos termos do que dispõe o parágrafo 3º do artigo 54 do regimento interno, e não o presidente da turma, conforme o caput do artigo 54, cuja localização topográfica é errônea, uma vez que é inserido entre os artigos 57 e 58 do regimento, ressalvando, entretanto, que a previsão ali conferida seria apenas para conceder medida cautelar, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos afetos pelo pedido de uniformização e interpretação de leis materiais, ad referendo do colegiado, e não para a admissibilidade do pedido de uniformização. Contudo, não suscitarei questão de ordem nessa matéria, por entender que a admissibilidade feita pelo ilustre senhor presidente não compromete a análise do pedido pelo colegiado. Aqui eu trago aqui o artigo 54, não vou ler até para estar à disposição aqui, né? Só para ganhar tempo. Nessa esteira de raciocínio, dado ao fato de que compete ao relator do juiz a admissibilidade do pedido de informação de interpretação de lei, ainda que já realizado pelo ilustre presidente, tenho que o pedido formulado pela autora não merece ser acolhido, pois no cotejo entre o acordo combatido e o julgado apontado pela autora como paradigma da divergência, revela-se inadmissível o presente pedido de informação de interpretação de lei, porque é ausente um dos principais pressupostos de admissibilidade, a existência da divergência contemporânea. Conforme estabelecido no artigo 12 do provimento 22 de 2012 do CNJ, caberá pedido de informação de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais da mesma unidade da federação sobre questões de direito material. Além disso, o parágrafo 1º do referido dispositivo destaca que a divergência com a jurisprudência superada não enseja pedido de uniformização. Desse modo, para que se admita o pedido de uniformização, faz necessária a presença de um cenário fático semelhante ou assemelhado com a adoção de conclusões díspares quanto à aplicabilidade do direito. Além disso, além de que a divergência apontada deve ser atual, excluindo-se o debate de questões já superada e pacificada no âmbito das turmas recursais, cabendo à parte requerente, portanto, comprovar não somente a existência da divergência na interpretação do direito material, mas também a sua contemporaneidade. No caso dos autos, a parte requerente não logrou demonstrar a exigência de diferença interna atual no âmbito das turmas recursais do Estado Tocantins. Haja visto que o acordo paradigma não é contemporâneo ao acordo impugnado. Que é datado de 20 de maio de 2021, processo 0050, 543, 98, 2020, evento 55 do processo. Enquanto que o julgado apontado como paradigma é datado de outubro de 2009, processo 0015, 02695 de 2019. A conta, evento 7 do processo, cujo entendimento já não é mais adotado pela segunda turma. Para além dessa circunstância, apesar de não se verificar, em caso o requisito específico da contemporaneidade do julgado paradigma, infere-se pela interpretação do artigo 54 do referido regimento interno, que as decisões confrontadas devem ser assemelhadas e proferidas nas mesmas circunstâncias, inclusive pelo próprio resultado que se pretende com os pedidos de uniformização, não havendo, portanto, nem no sentido de adequar a jurisprudência de entendimento superado, como ocorre na hipótese.
Ressalta-se por oportuno que o pedido de uniformização de interpretação de lei somente deve ser admitido como preenchido os 3 requisitos, sendo eles a comprovação da divergência de interpretação de lei entre as turmas dos juizados especiais de Fazenda Pública de Tocantins, bem como a contemporaneidade da divergência e por último, tratar-se de direito material. No exame atual da jurisprudência das turmas recursais, com competência exclusiva para as causas de juizado de Fazenda Pública do Estado de Tocantins, primeira e segunda turma recursal, não se constata a coexistência de decisões judiciais em sentido diversos. Pelo contrário, as 2 turmas atualmente têm seguido posicionamento pacificado no sentido de que o agente de execução penal por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o que faz no máximo 8 dias de trabalhado mensal, equivale a 192 horas trabalhadas ao longo do mês. Ou seja, um número inferior ao divisor de 200 horas mensais, não fazendo jus, portanto, à percepção de horas extras, salvo comprovada a realização de jornada de trabalho estendido ou plantões extras, ou seja, além da escala normal. E aqui eu trago a jurisprudência, os colegas aí estão em uma série de julgados, inclusive do STJ, aliás, todos do STJ, que ampara esse meu argumento. Vou deixar de lê-los aqui para poupar também o tempo dos senhores. De outro verso, na leitura da inicial do pedido, constata-se que o requerente pretende que seja mantido o entendimento que era expresso pela composição anterior da segunda turma. No entanto, o procedimento de identificação de jurisprudência não tem como fim discutir a alteração de entendimento de uma mesma turma recursal, mas sim visa evitar oscilações de julgamentos em turmas diversas, que tenham a mesma competência de julgamento e que estejam atualmente decidindo de forma divergente. Ou seja, esse instrumento não pode ser utilizado para ressuscitar entendimentos pretéritos e isolados de composição anterior, já superada dentro do colegiado da mesma turma, com a finalidade de tornar paradigma para alterar entendimentos pacificados e trilhados por ambas as turmas. Essa esteira de raciocínio, peço bem ao ilustre presidente, e voto no sentido de não conhecer o pedido por falta de pressuposto de admissibilidade, constituído pela falta de dissonância atual entre o julgamento de ambas as turmas. Por outro lado, embora não haja previsão regimental, e em caso de inadmissibilidade do pedido e da análise de mérito, contudo, considerando a necessidade de simular o entendimento das turmas quanto a essa matéria, discutida nos autos, e conforme disposto no artigo 18 e 19 do provimento 22 de 2012 do CNJ, submeto ao colegiado a questão de ordem, no sentido de ser ratificado o entendimento já pacificado e simular a matéria dos seguintes termos. O servidor integrante da classe de polícia penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o que perfaz o máximo de 8 dias trabalhado mensal, é equivalente a 192 horas trabalhadas ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 horas mensais, não faz jus à percepção de horas extras, salvo se comprovada a realização de jornada de trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da escala mensal de trabalho de 24 por 72. Posto isso, com a rima no artigo 54, parágrafo 3º do regimento interno das turmas recursais civis e criminais do Estado de Tocantins, dos juizados especiais do Tocantins,
combinado com o artigo 18 da Lei 12.153, de 2019, artigo 12, parágrafo 1º, do provimento 22 de 2009 do CNJ, voto no sentido de não admitir o pedido de uniformização de interpretação de lei, apresentado por Irenilde Bezerra Lima, e diante da manifesta inadmissibilidade dos termos do artigo 932 do CPC. E considerando a necessidade de simular o entendimento das duas turmas quanto a essa matéria, discutida nos autos, e o disposto no artigo 18 e 19 do provimento 22, de 2012, não é 2012, não, 2019, submeto ao colegiado a questão de ordem, no sentido de ratificar o entendimento já pacificado e simular a matéria nos seguintes termos: servidor integrante de classe de polícia penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento 24 horas de trabalho por 72 de descanso, o que faz no máximo 8 dias trabalhados mensalmente, equivalente a 192 horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 horas mensais, não faz jus à percepção de horas extras, salvo se comprovada a realização de jornada de trabalho estendida a plantões extras, ou seja, além da escala mensal de trabalho 24 por 72. Como voto, senhor presidente? Pois bem, senhor relator, doutor Deus Amaral Bezerra, na verdade, Vossa Excelência acaba por suscitar não apenas uma preliminar ou questão de ordem, mas duas. Duas. A primeira em relação à competência, que Vossa Excelência disse que não... Essa questão, desembargador, eu considero superada porque, como eu falei no meu voto... Sim. Não há prejuízo. Me deixe completar, por favor. A Vossa Excelência afirmou que não entraria na discussão quanto à competência sobre o presidente da turma de uniformização ou do relator. Porque o artigo 54 do regimento diz que é o relator competente para decidir sobre a admissibilidade do pedido de uniformização de lei, enquanto o artigo 55, quanto do processamento do pedido, diz que expressamente que é do presidente da turma de uniformização. Vossa Excelência acaba de buscar subsídio no provimento número 22 do CNJ para, numa segunda questão de ordem, julgarmos o pedido nos termos em que Vossa Excelência decidiu. Eu também busquei, para dirimir esse conflito do nosso regimento, busquei subsídio no mesmo provimento 22 do CNJ, que no seu artigo 12, parágrafo 6º, afirma textualmente que é da competência do presidente da turma de uniformização o conhecimento ou a proferir o juízo de admissibilidade ou não do pedido de uniformização. Então, tem duas questões de ordem. A primeira, porque você disse que não entraria nessa discussão, mas acabou entrando porque não está admitindo. E essa admissibilidade é de competência ou do presidente da turma ou do relator. Então, nós temos que decidir primeiro uma preliminar. Quando a admissibilidade ou não do pedido. Sendo ele inadmitido, aí nós passar para a segunda questão de ordem. Se é possível, de ofício, nós enfrentarmos a tese colocada no seu voto. Então, eu passo a palavra quanto à questão preliminar da admissibilidade ou não deste pedido de uniformização de lei pelo sistema de antiguidade dos magistrados ao voto do senhor juiz Nelson Coelho Filho. Bom dia a todos. Bom, o tema já se viu aí da divergência, especialmente porque precisamos alterar o regimento interno, né? Então, aí dois dispositivos contraditórios. Em um determinado momento diz que seria ao relator competente a admissibilidade, e um outro que é claro também lá no processamento, que admitido o pedido de uniformização, o presidente encaminhará aos autos da secretaria. E ele fará, após o procedimento previsto, parágrafo 4, o presidente da turma de uniformização decidirá em 10 dias, admitindo ou não o pedido de uniformização. Artigo 55, parágrafo 4. E conforme está também nessa resolução do CNJ, me parece que é do presidente da turma. Então, eu estou
entendendo superado também essa questão, entendendo que a admissibilidade competiria ao presidente da turma de uniformização, como fez, e entraria. Agora, o presidente, me parece que só suscitou essa questão para a gente resolver. Depois voltaremos ao restante do voto. É isso, presidente? Perfeito, perfeito. Então, eu vou entender que a competência aqui, pela divergência que nós temos aqui, no regimento nós vamos mudar, e pelo que o CNJ faz na resolução, naquele provimento, e o nosso regimento também prevê a competência do presidente da turma, eu entendo que é do presidente da turma. Doutor Ciro Estrela Rosa, por favor. Está sem áudio, doutor Ciro? Entendi. Microfone, doutor Ciro, está sem áudio. Aí. Perfeito. Está perfeito agora, me ouvindo? Sim. Senhor presidente, desculpa, estava desligado aqui, eu acho que é a própria pessoa que está coordenando que desliga a servidora. Eu tive a oportunidade de ler o voto, inclusive aqui eu vou falar até para o doutor Delsamar que ele está disponível aqui para votar, tá, doutor Delsamar? Se puder inserir depois, para já votar aqui, ele está disponível aqui no sistema para mim, tá? Mas, como bem argumentou, Vossa Excelência argumentou, compete tanto ao presidente da turma de uniformização quanto ao presidente da turma recursal, o juízo de admissibilidade. Eu tive a oportunidade de ler ontem o voto, né? Reli. Eu também tenho o mesmo entendimento do colega Nelson Coelho, né? Eu voto pela admissibilidade do recurso. Doutora Cibele, que está substituindo a doutora Luciana Glantizic. Por favor, doutora Cibele. Todos, eu também entendo eu também li o voto do colega Delsamar, e eu entendo também que está superada pela admissibilidade pelo senhor presidente da turma. Doutor Jossaner. Muito obrigado, senhor presidente. Eu entendo que a admissibilidade é do presidente da turma de uniformização, então eu voto com a divergência aberta pelo doutor Nelson Coelho. E falo mais, senhor presidente, eu penso que nós poderíamos encaminhar um pedido de atualização do nosso regimento interno para que a admissibilidade fique integralmente com o presidente da turma de uniformização. Eu penso, não sei se eu caí. Não, está ótimo. Está ótimo, então muito obrigado, é como voto. Doutor Elias, por favor, substituindo o doutor Zé Carlos Tágero. Bem, senhor presidente. Eu voto também acompanhando aí o doutor Nelson pela admissibilidade do recurso pelo senhor presidente da turma recursal. Bom, tendo em vista a superação dessa preliminar, dessa questão de ordem quanto ao juízo da admissibilidade, eu suscito ao nobre relator, doutor Delsamar, se ele, em relação ao mérito do pedido, a sua manifestação. Senhor presidente, na verdade, como eu estou não admitindo, e eu fiz uma questão de ordem aqui, eu converto essa questão de ordem no mérito no sentido de julgar improcedente o pedido, porque não há divergência contemporânea entre as turmas. Então, esse é o meu voto, e essa era a questão de ordem que eu teria suscitado, até no sentido de uniformizar, não é de uniformizar, mas ter uma súmula, de sumular os julgados. Até porque hoje não existe essa divergência. A divergência foi em 2019. Em 2019 não havia divergência, porque só tinha um julgado. Em 2019, 2020 não houve outros julgados. Só teve um. E aí as turmas já não tinham o mesmo entendimento que teve a composição passada, que foi muito julgado. Então, eu julgo no sentido de não acolher o pedido e sumular a matéria nos termos que eu disse, que eu li, que está no meu voto aqui, na questão de ordem. Como forma de consulta de ofício, correto? Isso. Doutor Nelson Coelho? Eu pergunto o seguinte, se a questão de
de não conhecer porque não teria o requisito, não seria no juízo de admissibilidade? Sim, é isso. Foi superado. Vamos entrar o mérito da questão. Eu penso que agora, essa questão de ordem, Vossa Excelência, Deusmar, é o próprio mérito. Eu vou acompanhar o seu mérito aí nesse aspecto, porque a questão de admissibilidade nós já superamos com a deliberação do presidente lá atrás e agora ratificado na sessão. Então, eu penso que agora nós temos que ir ao mérito. O mérito é acolhido ou não? Bom, eu penso que o senhor tem razão na questão da contemporaneidade, realmente foi a relatoria do juiz Marcelo Ataídes, de outra composição. Todavia, lembramos, nós estamos às vésperas de novas composições. Então, nós precisamos definir isso para que os novos que vão chegar já entrem nesta linha do que nós deliberamos, porque facilita para quem está chegando já ter um norte a seguir e evitar que esses contratempos que nós tivemos ao longo do início dos nossos 2 anos. Né? Então, eu penso, Vossa Excelência está certinho, que deve firmar essa súmula logo, definir o que é, e na esteira do que vem decidindo, que entre a primeira turma e a segunda realmente não tem divergência. Então, eu já estou acolhendo o mérito e acompanhando o seu voto na parte conclusiva. Como voto? Doutor Ciro Estrela Rosa, por favor. Bom dia novamente. Eu tive a oportunidade ontem de ler o voto, né, como eu já falei anteriormente. Eu li na íntegra, né, e como já foi superada a questão da admissibilidade, eu acompanho o relator. Doutora Cibele. Eu também acompanho o relator na parte dispositiva final, referente ao mérito. Doutor Jussaner. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor relator ele vai alterar o voto dele, superando a questão de ordem, porque ele não ser simulada, Doutor Jussaner, claro que no final, quando todo mundo votar, eu voltarei ao doutor relator para ver se ele adota as razões de decidir dos demais juízes. Certo. Então, no que tange ao fundamento do que está simulado, eu acompanho o relator com voto alterado posteriormente. Obrigado, senhor presidente. Doutor Elias. Eu também acompanho o relator. Doutor Deusmar, o senhor vai adotar o voto no quanto ao mérito do doutor Nelson? Sim, isso aí é aquilo que eu falei aqui na minha fala, na minha palavra aqui, é que como essa questão de ordem aqui, ela diz respeito ao mérito, e no meu entender, a falta de contemporaneidade é requisito de admissibilidade, mas como o colegiado está entendendo que é mérito, aí eu transformo a questão de ordem em mérito e adequo o voto. Só para ficar confirmado, mais registrado. Então, não será questão de ordem. O senhor está entrando no mérito e está adotando como razão de decidir a parte final do voto do doutor Nelson. Isso. Aí o senhor permanece como relator para a lavratura do acordo. E eu gostaria de, inclusive, agora, indagar dos nobres colegas da turma quanto à redação do enunciado da súmula. Porque no acórdão, na ementa, é claro que haverá outras disposições nos seus itens. Se a redação da súmula, da enunciado da súmula, fica como está aqui em negrito. O servidor integrante da classe da Polícia Penal, por exercer escala de trabalho em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, o que perfaz, no máximo, 8 dias de trabalho mensal, equivalente a 192 horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 horas mensais, não faz jus à percepção de horas extras, salvo se comprovada a realização de jornada de trabalho estendida ou plantões extras, ou seja, além da escala normal de trabalho, 24 por 72 horas. Eu indago aos senhores, a todos os senhores, se mantém esse enunciado. Doutor Nelson. Mantenho. Doutor Ciro. Concordo. Doutora Cibele. Concordo, excelência. Doutor Jussaner. Concordo, senhor presidente. Doutor Elias. Concordo, sim. Proclamo, então, o resultado. A turma de uniformização negou provimento ao pedido do autoral e decidiu por
em análise do mérito, sumular a matéria nos termos do voto do relator. Doutor Desamar, depois do senhor no acórdão, na ementa, naqueles itens da ementa, Vossa Excelência introduza esse enunciado. Faço hoje ainda e disponibilizo. Perfeito. Passando então ao segundo processo em pauta. Doutor, eu vou encerrar essa gravação e começar uma nova, pode ser? Por quê? Para não ficar muito extenso? Não há necessidade não, Douglas, deixa assim mesmo. Então tá bom. O sistema não consiga segurar, né? Não, tá bom então. Processo em pauta número 649989-2021, da relatoria do juiz Ciro Rosa de Oliveira, em que é requerido Banco Bradesco S.A., representado por sua advogada, doutora Raíssa Mamed Lins, brasiliense. Doutora Raíssa Mamed Lins, está presente, doutora Glaucineide? Doutora Raíssa Mamed Lins, brasiliense, muito bom dia. Como é que está a senhora? Seja bem-vinda. Bom dia, excelências. Estão me ouvindo? Sim, muito bem, perfeitamente a audição. Doutora Raíssa Mamed, a senhora tem o prazo regimental de 8 minutos para a sua sustentação oral. Fique à vontade, boa sorte. Obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo relator e todos os excelentíssimos magistrados aqui presentes. Um bom dia a todos. O incidente de uniformização de jurisprudência que está sendo julgado agora, discute tão somente a seguinte questão: se é necessária a veiculação de pedido de gratuidade de justiça no segundo grau dos juizados especiais, sob pena de deserção do recurso inominado. A resposta para essa questão é muito clara, tanto na lei quanto na regulação, e aponta no sentido de que é essencial que o pedido de gratuidade seja feito na segunda instância. Tal entendimento, excelências, decorre de explícito teor da Lei dos Juizados Especiais, número 9.099 de 95, e do regimento interno das turmas do Juizado Especial do Tocantins. Vejam, excelências, que a gratuidade no primeiro grau dos juizados especiais é automática e decorrência do artigo 55 da Lei 9.099, considerando que não são devidas custas ou honorários nessa instância. Assim, eventual pedido de gratuidade veiculado no primeiro grau não tem qualquer utilidade prática e não altera em nada o processo. Por outro lado, a segunda parte do artigo 55 da Lei 9.099 impõe ao recorrente a obrigação de efetuar o pagamento das custas e honorários, de modo que, caso o recurso nominado seja interposto sem o recolhimento do preparo, será considerado deserto. Assim, a única hipótese em que será dispensado o preparo na segunda instância é se for feito pedido de gratuidade de justiça a ser analisado pelo relator no exame de admissibilidade do recurso. E o preparo somente será dispensado caso esse pedido seja deferido pelo relator. É exatamente isso que dispõe o artigo 11, inciso 9, do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tocantins, que indica que compete ao relator deliberar sobre o pedido de gratuidade de justiça, ainda que apreciado no juízo de origem. A disposição, excelências, é muito clara, de modo que é evidente que não resta qualquer dúvida de que o pedido de gratuidade deve ser necessariamente formulado em segunda instância. E não poderia ser diferente, considerando que no primeiro grau não há análise dos requisitos de hipossuficiência, considerando que a gratuidade de justiça nessa instância é automática. Assim, não pode o relator ter a obrigação de apreciar eventual pedido feito no primeiro grau. Até porque, excelências, as circunstâncias econômicas e financeiras do postulante à gratuidade de justiça podem mudar desde o processamento do caso em primeira instância, o que torna essencial que a análise seja feita a partir do pedido feito na segunda instância, que é o momento em que serão analisadas as condições de hipossuficiência necessárias ao deferimento ou não da gratuidade de justiça. Por esses motivos, o Banco Bradesco espera e requer a rejeição do pedido de uniformização de jurisprudência. Muito obrigada pela atenção, excelências. Doutora Raíssa, muito obrigado. Eu passo a palavra ao ilustre juiz relator Ciro Rosa de Oliveira.
Senhor presidente da turma de uniformização, como eu falei para o senhor no início, eu estou aqui com 2 computadores e estou com meu celular. Meu voto, eu estou abrindo aqui, não disponibilizaram o voto aqui para mim na tela do tribunal. Eu vou pedir só 2 minutos para eu pegar o celular de minha esposa aqui para mandar para mim nele, para eu ler. Perfeito, doutor Ciro. Perfeito? Então, com licença. Doutora Glacineide, o senhor deixou o doutor Ciro Rosa fora do sistema aí para nós? Doutor Ciro Rosa não está fora, não, doutor. Como é que ela não está tendo acesso? Não, a câmera dele está aberta, doutor. Está tudo ok. Não, eu falo acesso ao EPROC, é o processo do sistema. Eu também não tive acesso ao voto, não. Eu tentei abrir aqui, não consegui, não. Uai, doutor, então não sei como é que é, não. Porque... Tem que entrar, doutora Cibele, com o perfil da turma de unificação no EPROC do segundo grau. Aí o voto está na minuta. Não. Para mim, não, mas não está. Eu clico em cima e não abre, doutor Jossane. Mas você está no perfil de turma de uniformização? Estou. Então, talvez é porque então, não habilitar a senhora nessa turma de unificação. Uma coisa. A senhora, mas a menina... a senhora abre o processo? Você... Ele está... A doutora Cibele, ela está habilitada. Quem me parece... Eu não consigo. Não, eu estou com o processo aberto, estou na turma e está só assim. Eu vejo nas que minutas. Voto e tudo, mas eu não consigo. Nas minutas. Vai em minutas. Já fui falar. Eu não consigo abrir, eu clico em cima e não aparece nada. Para mim está aberto, tem até a divergência do doutor Nelson. Doutora, eu acho que a senhora não entrou no painel da sessão, não é no... Entrei, sim. Não, estou no painel da sessão, gente. Pedindo direitinho. Me falaram que estão tendo acesso ao gabinete, pelo gabinete, não pela... pelo gabinete. Pelo gabinete não me falaram, né? Ciro. Tá. Eu não entrei pelo gabinete, não. Eu entrei pela pauta. Doutor Ciro, se o senhor puder fazer a leitura do voto, inclusive. Uhum. E parece que o doutor Ciro caiu. Caiu. É porque ele foi mexendo no celular, né? Foi mexendo no celular da esposa, é complicado, Ciro. Ficou pior. Mas nas turmas recursais o sistema não é o mesmo, não? É o mesmo, mas tem dia que está melhor, tem dia que está ruim, porque o sistema hoje, de ontem para cá, está ruim mesmo. Não, mas nas turmas a gente entra pelo 1º grau, né? Então, e aqui a gente tem o acesso pelo 2º grau. Altera um pouco aqui. 2º grau sempre melhor, viu, desembargador? Fique tranquilo. Sempre é outra coisa. Vossa Excelência sabe muito bem disso, que ficou na base muitos anos. Tá certo. Bom dia, novamente. Bom dia. Doutor Ciro, pode continuar, por favor, mesmo sem a sua imagem. Posso continuar, doutor? Pode. Posso ler todo o voto, relatório, o voto? O senhor é que não precisa do relatório, não. E o voto, o senhor, o voto é de Vossa Excelência, pode torná-lo conciso, se quiser. Aqui é o seguinte, senhor presidente. Se eu vou falar, eu já abri aqui no meu celular, e a questão aí levantada é o seguinte: se a parte ela está desobrigada de pleitear a gratuidade da justiça em sede recursal, né? Porque o que acontece com a Lei 90/99?
ela diz que, em sede de juiz de piso, não há custas processuais. Então, o meu entendimento relativamente a esse voto é o seguinte, que no juiz de piso, a justiça não incide custas, e a própria lei diz que, no segundo grau, se a pessoa recorrer, incide as custas, então ela obrigatoriamente tem que fazer o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Se assim não fizer, o recurso será julgado deserto. Meu voto está calcado em cima da lei 9099 e também no Código de Processo Civil. Então, o meu voto é no sentido de que a pessoa em grau de recurso, ela tem que fazer o pleito da justiça gratuita ou fazer o preparo do recurso. Em não fazendo o pleito, o recurso será, obviamente, inadmitido por exceção. Em suma, é isso. Tá certo, doutor Ciro Estrela. Volte Ciro Rosa de Oliveira. De Oliveira, tá certo. Volte ao nosso convívio aí na tela. Passa a palavra ao doutor Nelson Coelho Filho. Bom, o que me preocupa nessa questão é porque se trata exatamente do juizado especial, onde tem todos esses outros princípios nossos. Todavia, está se tratando de pessoa que precisa da sede judiciária para galgar um recurso. E a situação mais grave que eu vejo é o juiz concede, ou em sentença, ou no corpo do procedimento em primeiro grau, e a parte não reitera esse pedido. Chegando na turma, não conheço por deserção. Ele está sob os benefícios da judiciária gratuita. É uma pegadinha do judiciário? Eu lhe concedo e lá na frente, sem revogar, sem nada, eu não conheço do recurso. Para mim, é uma negativa de jurisdição terrível. Eu me sinto muito mal quando eu deparo com situação dessa circunstância. Tudo bem que competiria a requerer, mas o juiz já concedeu lá, certo ou não, ele está com a decisão judicial em mãos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu N vezes que uma concessão dada vale para todo o processo. Ou nós vamos, em segundo grau, revogar o que foi concedido e oportunizar o requerimento, porque também é outra decisão surpresa. Então, é aquela situação, a gente fica discutindo muito com as partes, com aquele princípio do venire lá. Agora, o próprio judiciário ser contraditório, para mim é muito triste. Como julgador, a parte está ali com os benefícios da judiciária deferido em primeiro grau, está tranquilo, fez o recurso, eu estou sob os benefícios. Ninguém me revogou nem nada. Chega na turma, não, competência é nossa de apreciar. Alto lá, gente. Eu me sinto muito mal nessa circunstância. Se ela parte não requereu, tudo bem. Se outras circunstâncias, ele requereu lá, o juiz não apreciou, ele não reiterou. É uma outra situação. Mas aquela, especificamente, que o juiz já concedeu, a parte está com os benefícios, e o recurso não ser emitido de deserção, eu acho muito. Então, eu lancei um voto aí, lembro que é muito preocupante essa situação. O julgador não pode ter essa conduta. Vai voltar atrás. De forma alguma, o julgador não pode ter essa conduta contraditória, porque julgado já. O benefício da sede depois entregado para certo. Agora, a outra questão ele requerer na inicial, requereu lá em primeiro grau, não reiterou, é uma outra posição. Eu sou mais liberal nessa parte, aceitaria o pedido formulado lá na petição inicial. Para mim, o pedido é formulado para todo o processo. Então, nesse aspecto. Mas a outra questão, que quando ele já está com o benefício, eu penso que nós não podemos concordar. Eu penso que é um absurdo demais. Quanto a essa outra, eu entendo que eu tenho um entendimento mais liberal, pode até ser negado se ele não reiterar, não foi concedido, tudo bem. É uma situação diferente. Mas quando ele está com o benefício da assistência judiciária concedido por um julgador que não foi revogado, não. Então eu entendo de acolher e definir de outra forma aí,
que tornando-se desnecessário a reiteração do pedido, e se ele está com benefício, ele permanece, não pode ser julgado deserto. É como voto. Nosso presidente da turma. Nosso presidente saiu também. Lancinete tirou o presidente. Olha, vocês não brincam não, porque eu sou doido para assumir uma cadeirinha. Ele não deu, eu estou tomando a cadeira do presidente da turma agora. Lancinete, você não quis levar o nosso... A antiguidade, quem segue da antiguidade aqui, a gente aproveita e... Quem segue é o doutor Deusamar. É o Deusamar? Então vamos lá, Deusamar. Vamos aguardar o presidente da turma. Eu não... aguardar, porque... É com a Gracineide, é contigo. Estou esperando o presidente entrar novamente. Ele caiu, não. Ele caiu, tudo bem. Estou achando que ele vai sair de ali. Pergunta agora, Yara, o que você queria perguntar? Esse sistema aí, embora seja segundo doutor Deusamar, é o seguinte... Não, caiu, mas eu estou dentro de novo, estou te vendo. Doutor, tem que ver depois como que vai ficar a aplicabilidade da tese. Vai ser a partir... vai ser os processos pendentes, ou se vai ter retratação, se vai ser aplicado aqueles processos que já foram julgados, ou só a partir dos processos pendentes. Ok. Bardura Adolfo está aí. Eu estou aqui, sim, estou aqui. Ele está aqui, doutor Adolfo. Agora estão faltando o doutor Ciro e o doutor Jossaner, né? Doutor. Só eu votei até agora. Eu estou. Eu não votei, não. Eu estou na primeira tela, desembargador. Só eu votei. Estou aqui, ó. Doutor Nelson, então, dando continuidade ao julgamento, o senhor não tentou concluir o seu voto? Eu concluí o voto dizendo que deve ser desnecessária a reiteração do pedido. E que se o juiz e se o relator entender que não é caso de concessão, deve oportunizar ao recorrente que promova o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Outra decisão surpresa não pode ter. É exatamente isso. No voto, eu acho que eu mencionei isso. Mas depois a parte dispositiva, vou deixar claro para ele poder enunciado. Vamos ver as deliberações de que são duas situações distintas. Uma muito grave, uma outra situação mais light aí, que é não reiterar o pedido, né? Porque me parece que tem um pedido, não foi apreciado, a parte não reiterou e foi negado. Agora, e aquele que já tem o benefício da assistência judiciária, que foi concedido em primeiro grau, e chega o juiz de prontidão, não conhece o recurso, julga deserto. Essa, para mim, que é a situação mais grave. Então, são duas situações, e dependendo do resultado aqui, nós vamos ter que dosar o enunciado. Perfeito. Doutor Deusamar, por favor, seu voto. Senhor presidente, eu tenho voto divergente. Você sabe que eu sou o rei do voto divergente? Vamos lá. Eu gostaria de ler meu voto, se é possível. Sim. Então, voto divergente, eu vou direto à matéria. Tem um apresentador de televisão que falava direto ao assunto, então eu vou direto à matéria. Voto divergente. Trata-se de pedido de uniformização de interpretação de leis formulado por Idamila de Freitas Moreira, processo devidamente relatado. O objeto do presente pedido é a uniformização de interpretação de leis quanto à necessidade ou não de pedido de concessão de gratuidade da justiça ou renovação do pedido por ocasião da interposição de recurso inominado, ainda que concedido pelo juiz de primeiro grau. O relator do pedido de uniformização de interpretação de leis, no mérito, votou no sentido de que a jurisprudência das turmas recursais do Estado de Tocantins deve ser unificada, no sentido de ser exigida a renovação do pedido de gratuidade da Justiça por ocasião da interposição do recurso nominado, ainda que concedido em juízo de primeiro grau. Respeitosamente, apresento divergência apenas quanto no que se refere ao cabimento do pedido de uniformização de leis, interpretação de leis, ou seja, admissibilidade do pedido, pois no caso do processo, como se trata de pedido de uniformização, de interpretação de leis referente à matéria, afeta juizado especial cível,
a meu ver, não poderia sequer ter sido admitido. Deveria ter sido indeferido de plano, pois é pacífico o entendimento de que o pedido de uniformização de interpretação de leis materiais só terá cabimento nos juizados de fazenda pública e nos juizados especiais federais. A Lei 9.099 não prevê a possibilidade de pedido de uniformização de julgados ou de interpretação de leis. E mesmo a despeito do artigo 18 da Lei 12.153/2009 admitir a possibilidade do pedido de uniformização de interpretação de leis, tal norma não alterou o artigo 9, a Lei 9.099/95, e nem poderia fazê-lo, porquanto a referida norma constitui-se lei complementar, e não lei ordinária como a Lei 2.153/2009. Ressalto por oportuno que o pedido de uniformização de interpretação de leis tem seu fundamento jurídico no artigo 18 da Lei 12.153/2009, nos casos de juizado especial de fazenda pública, porquanto a previsão do referido dispositivo é restrita e exclusivamente aos juizados disciplinados pela referida lei. Só poderá ter incidência no âmbito dos julgados de juizado de fazenda pública. Fora dessa hipótese, não há que se falar em uniformização de interpretação de lei. Devo mencionar ainda que, segundo se extrai dos princípios diretores do sistema recursal do nosso ordenamento jurídico, ou seja, os princípios da legalidade e da taxatividade, não há recurso sem que a Constituição ou a lei federal estabeleça, só existindo, portanto, recursos previstos por tais normativos, de modo que não há hipótese de cabimento de pedido de uniformização de interpretação de lei do âmbito dos juizados especiais cíveis, por falta de manifesta previsão legislativa. Nesse sentido, é a jurisprudência. Aí eu trago aqui, desembargador, como eu disponibilizei o voto, não sei se está disponível para todos aí, mas para poupar aí os senhores aí o tempo, eu deixo de ler aqui os acordos recentes do STJ, nesse sentido, de que não cabe uniformização de lei em juizados especiais, no âmbito dos juizados especiais cíveis. No caso dos autos, embora o pedido de uniformização não constitua recurso, deve seguir o mesmo regramento, tanto da previsão legal, como da taxatividade. E como a Lei 9.099 não prevê a existência de pedido de uniformização, de interpretação de leis, não me afigura possível a análise de tal pedido no âmbito dos juizados especiais cíveis. De outro vértice, do contexto do pedido da autora, se infere que o referido pedido se comporta mais como mero sucedâneo recursal do que como pedido de uniformização de interpretação de leis, uma vez que o julgado apontado como paradigma não se refere à hipótese vertente nos autos, impondo assim reconhecer a impertinência do pedido e a sua consequência na admissibilidade. Para além dos argumentos acima expendidos, mesmo que fosse cabível o pedido de uniformização de interpretação de leis no âmbito dos juizados especiais cíveis, a questão posta em julgamento versa sobre matéria processual, fato que encontra óbvio no próprio artigo 18 da Lei 2.153/2009. Eu trago aqui uma questão de ordem, senhor desembargador, senhor presidente. Da mesma forma como fiz no outro voto, por outro lado, considerando a necessidade de simular o entendimento das turmas quanto a essa matéria discutida nos autos, e o disposto no artigo 18 e 19 do provimento 22 de 2012 do CNJ, submeto ao colegiado a consulta no sentido de simular a matéria nos termos do voto do relator. Posto isso, e com os argumentos acima expendidos, divido em parte do voto do eminente relator e voto no sentido de não conhecer do pedido de uniformização, vou ter que corrigir aqui, não conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei por ausência de previsão legal. Por outro lado, considerando a necessidade de simular o entendimento das turmas quanto a essa matéria, discutida nos autos, e com fundamento no artigo 18 e 19 do provimento 22,
do CNJ, submeto ao colegiado da consulta no sentido de sumular a matéria nos termos apresentados pelo relator. Senhor presidente, é como voto. Pois bem, doutor Desamar. Aproveitando ainda meu... Eu estou há 23 anos no juizado, e antes desse regimento interno aqui, o outro regimento interno das turmas recursais atribuía a admissibilidade do recurso ao juiz de primeiro grau. E eu, naquela época, eu também já exigia a reiteração do pedido. Porque aqui não se confunde a questão de estar ou não sobre o palio da justiça gratuita. Por quê? Porque o processo, até a sentença, ele é totalmente gratuito. Mesmo que haja pedido de assistência judiciária, o juiz, se decidir, está decidindo hoje por incompetência. Ele é incompetente para decidir. Por quê? Porque não há interesse processual e não há custas no primeiro grau. Então, não há interesse processual. Então, esse pedido lá ele deveria ser renovado, por quê? Ele foi feito numa fase que não há custas. A parte até então não tem interesse. Ele só vai ter interesse se houver recurso. Se houver recurso. Se não houver recurso, não tem interesse. Se houver recurso por parte do autor, né, no caso. Aí não há interesse. Então, nesse sentido, eu entendo também que deve ser simulado, mas com exigência. Eu entendo as ponderações do Nelson, mas adotar o procedimento do Código de Processo Civil tira essa dicotomia aí, porque não existe assistência judiciária no primeiro grau. Pois não, doutor Desamar. O doutor Desamar, então, em seu voto, ele acaba suscitando duas preliminares. Uma de que a Lei 12.153 de 2009 e a Lei dos Juizados Especiais não permitem o pedido de uniformização de lei em relação aos juizados especiais cíveis nos estados. E a outra preliminar é de que, por tratar-se a prescrição de matéria processual, também não caberia a admissibilidade do pedido. Então, nós temos que enfrentar essas duas preliminares. A primeira... Se me permite, o enunciado 103 do FONAGE, ele fala, e o FONAGE aqui, ele trata de juizado tanto civil como criminal, aliás, tanto civil como fazenda pública, mas nessa matéria aqui, simulada, que é apenas de recursos cíveis, o 103 fala assim: as turmas recursais reunidas poderão, mediante decisão de 2/3 de seus membros, salvo disposição regimental contrária, aprovar súmula. Então, isso quer dizer o quê? Que o FONAGE, que é o Fórum de Discussão de Juizados Especiais Cíveis, ele não admite também, e olha que lá é discutido por todo juiz de juizado do país todo, ele não admite uniformização de julgados ou de interpretação de lei no âmbito do juizado especial. Tanto é que ele prevê isso aqui. Então, o que as divergências devem ser discutidas onde? Nas turmas reunidas, que não é interpretação de leis, nas turmas reunidas, por falta de previsão legal. E a outra questão que o senhor já suscitou aí é a questão processual. Deferir ou não deferir assistência judiciária é meramente processual. Com a palavra, o doutor Nelson Coelho Filho, em relação a essas duas questões de ordem, duas preliminares. Não é para o relator, não, senhor presidente? Sim, perdão, é para o doutor Ciro Rosa, sim. Doutor Ciro... com relação à questão aí da inadmissibilidade, seria isso que o doutor Desamar está levantando? Sim. Que não admite a interpretação, mas nesse caso aí eu não teria que, se eu votar pela inadmissibilidade, eu teria que refluir de meu voto, é isso? Não, o senhor poderia depois adotar o voto do doutor Desamar quanto ao mérito, no sentido de ofício, receber como consulta e proclamarmos um enunciado sumular para fatos, para uniformização da jurisprudência.
Então, nesse sentido aí, eu realmente, né, o doutor Delzamar ele disponibilizou o voto dele aqui, né, mas eu estive olhando, eu sou, nesse caso aí, eu divido do eminente colega, tá? Nessa preliminar que ele levanta, eu vou divergir, e é pela admissibilidade, né, do recurso. Porém, no mérito, pela denegação e pela necessidade de haver um pedido de ratificação da assistência judiciária em sede de recurso na turma recursal. Doutor Nelson Coelho, filho. Eu estou rejeitando também a questão preliminar suscitada pelo doutor Delzamar, entendendo que a matéria aí é direito material mesmo. É como voto. Doutora Cibele. A divergência do doutor Delzamar. Doutor Jossaner. Eu acompanho o doutor Nelson Coelho e entendo que temos competência, sim, na turma de uniformização, e, assim como votei anteriormente, entendo que a admissibilidade cabe ao presidente da turma de uniformização, senhor presidente. Como voto essas questões de ordem? Doutor Elias. Eu acompanho aí o doutor Nelson aí, por entender aí, inclusive, que essa questão aí das custas, apesar de ser processual, atinge o direito material, né? Então, me parece que tem que ser admitido. Como voto. Em relação ao mérito, voto do da doutora Cibele, já que a preliminar foi rejeitada por 4 votos a 2. Em relação ao mérito, eu entendo que deve ser rejeitado e simulado como proposto pelo eminente relator. Doutor Jossaner. Senhor presidente, eu acompanho a divergência desse assunto, até mesmo porque eu entendo, se foi solicitada a gratuidade da justiça no juízo de primeiro grau, e essa gratuidade for deferida, não pode depois, posteriormente, ele ser pego de surpresa, já com uma deserção, e sem nem mesmo a oportunidade de recolher as custas lá perante a turma recursal. Então, eu estou acompanhando a divergência do doutor Nelson Coelho nessa matéria. Doutor Elias. Tudo bem, senhor presidente. Com devido respeito aí aos entendimentos de urgência, essa questão já foi bem debatida na turma anterior, eu fui voto vencido, né? Meus amados, a doutora Ana Paula saiu diferente, mas eu entendo que nesse caso aí, formalismo exacerbado acaba por excluir o acesso ao judiciário, contrariando o respectivo princípio constitucional. Orientação da Lei 9.099, para a aplicação do princípio, trata da aplicação do princípio da simplicidade e da informalidade, entre outros. Assim, para evitar perplexidade à parte da informalidade e do acesso à justiça, e havendo de assistência judiciária já adquirido, há a necessidade de renovação do recurso eliminado. Assim, eu acompanho aí o doutor Nelson, essa divergência lançada por ele. Os votos divergentes foram do doutor Nelson Coelho Filho, do doutor Jossaner e do doutor Elias. Os doutores Delzamar e Cibele acompanharam o relator. Então, há um empate 3-3 e cabe a mim proceder ao voto de desempate. Eu estou acompanhando a divergência no sentido de que, apresentado o pedido de assistência judiciária do primeiro grau, não há necessidade de renovação no pedido quanto à interposição do recurso. Pode, sim, o relator, não concordando com a concessão da assistência judiciária, negá-la, mas terá que intimar a parte recorrente para que, no prazo a ser fixado, 5 dias, promova o devido preparo sob pena de deserção, evitando, assim, a ausência de contraditório e a decisão surpresa. Então, quanto ao mérito, está
vencido o ilustre relator. O acordo será relatado pelo primeiro voto divergente, doutor Nelson Coelho Filho, mas nós temos que chegar, então, agora a um consenso quando a redação do enunciado. Doutor Nelson, sim, doutor Nelson. Eu confesso que eu não preparei a redação aqui ampla, não, que era um tema aqui, de dicotomia aqui, mas Vossa Excelência fez uma leitura nessa parte final aí, e eu concordo em gênero, número e grau. Essa última redação que foi feita nessa leitura, afirmando que o relator pode negar, mas antes de negar e de revogar, tem que oportunizar a parte, então não julgar de pronto. Porque realmente o relator pode reanalisar as condições da parte. Às vezes foi concedido indevidamente, ele tem sentimento, tem processo que está uma prova efetiva e que ele não faz jus, ele vai oportunizar. O que não pode é, de supetão, já julgar deserto. Se ele está, essa questão foi concedido, não há necessidade de renovar pedido. Então, a parte dispositiva que Vossa Excelência leu agora, penso que atende. Agora, senão, teríamos que burilar a redação entre todos aqui. Aí eu pergunto, seria possível, dentro da sessão, nessas 24 horas, como a gente faz em julgamento na turma, jogar a redação e ouvindo um a um para a gente fechar a redação completa? Seria possível? Eu acho que do ponto de vista da celeridade é possível, sim. No âmbito do Tribunal de Justiça, não, porque tem que haver uma sessão específica para isso. Mas aqui, em função dos princípios do juizado especial, e para dar celeridade ao feito, eu entendo que nós já podemos, sim, decidir quanto à confecção desse enunciado. Na verdade, houve uma divergência 3-3, mas não é divergência no sentido técnico-jurídico, porque no âmbito do juizado especial, sim, a competência para deferir a assistência judiciária é do juiz relator, porque só pode ser feito isso quanto do recurso. Mas se a parte já é beneficiária da assistência judiciária, ainda que equivocadamente o juiz não tenha se apercebido e tenha concedido, é evidentemente que a parte não tem culpa dessa falha do juiz, sendo depois surpreendido quanto do ato de interposição do recurso com a negação do seguimento ao mesmo em face da ausência de preparo. Aí há cerceamento de defesa e há inobservância ao princípio da vedação surpresa. Aí, nesse caso, o relator, sim, não concedo, nego, você tem um prazo de 5 dias para que possa promover o preparo. Então, eu acho que nós temos que modular esse enunciado. Poderia ser assim também. Eu vou sugerir, já que na minha condição de presidente me permito, e eu peço desculpas aos senhores, nos juizados especiais, a concessão do pedido de assistência judiciária compete ao relator do recurso. Concedida, entretanto, a mesma pelo juiz de primeiro grau, ela só pode ser cassada pelo juiz relator após intimar a parte recorrente para o devido preparo, sob pena de deserção. Doutor Nelson. Excelência, o senhor falou o prazo. O senhor tinha falado na primeira redação do senhor o prazo. Seria interessante falar o prazo? Sim, pode ser 5 dias, pode ser 15, podemos definir. Na verdade, desembargador, o prazo é 48 horas. 48 horas. Não é uma questão de ordem. Doutor Elias, só um pouquinho pela ordem da coisa. Doutor Nelson, quer falar alguma coisa? Não. Eu quero. Por favor. Tá, essa questão do prazo, o prazo ele é prazo legal, não é judicial, é 48 horas. 48 horas. Agora, diante dessa situação, eu vejo que, sob pena de infringir o princípio contraditório, terá que intimar também a parte contrária para manifestar, porque, veja bem, se a parte contrária, recorrida, ela manifesta, inclusive, sobre o pedido de assistência nas contrarrazões. E aí já superou essa fase de contrarrazões. Ela não terá oportunidade mais para contraditar. Vossa Excelência me entende? Então, é complicado isso. A lei e a jurisprudência do Supremo, ela entende o seguinte, que só há concessão de prazos, a devolução de prazos, quando o preparo é feito indevidamente. Ou então, nessa hipótese, em que não foi
que foi rejeitado o pedido de assistência. Aí tem que conceder prazo para preparar, para fazer o preparo. Sim. Mas nessa hipótese aí, eu acho que deveria devolver o prazo também para a parte contrária contraditar. Mas a parte contrária, doutor Desamar, não terá nas razões recursais? Não, mas as razões, desembargador, as contra-razões, elas estão juntadas antes dessa análise. Doutor Nelson? O senhor está falando em primeiro grau, nós já estamos na turma. Chegando na turma, o juiz vai, opa, esse aqui eu vou negar a concessão, estou negando, time pulando e tanto dia. Não tem que ouvir o outro lado. A outra parte já está sendo beneficiada com essa própria deliberação, dizendo que ele não faz jus e está intimando o recorrente para quitar em 48 horas. Eu não estou vendo essa razão nesse aspecto. Ou seja, não haverá prejuízo para a parte adversa. Eu estou manifestando na concessão, na negativa, na concessão. Porque a parte contrária, ela está ciente, está segura, até por uma questão até de segurança jurídica, ela está segura que o recurso é deserto. Ela não manifestou porque o recurso é deserto, não tem preparo e nem pedido. Então, segura disso. Agora, se for conceder a assistência judiciária sem que haja o pedido, aí teria que renovar, devolver o prazo para a parte recorrida a manifestar, contraditar. Samar, uma pergunta. Ela está segura que está deserto, mas o outro lado está seguro que tem uma concessão. Mas a parte contrária, ela deixou de manifestar, e aqui eu quero até acompanhar aqui a doutora Raíssa aqui, ela está segura que o recurso está deserto. O recurso está deserto, porque não tem pedido de assistência, e como a própria doutora Raíssa falou, a assistência lá do primeiro grau, ela não estende ao segundo, porque é bifásico o processo. Lá naquela fala não tem assistência. Lá, por exemplo, quem que é o mais rico do Brasil? Se o Santos entrar no juizado, ele está pela assistência. Então, mas certo ou errado, a parte está sob o benefício da judiciária. Então, eu colho a manifestação do doutor Ciro quanto à redação da enunciada. Se o senhor acompanha o doutor Desamar, que tem que intimar ambas as partes, só se basta apenas a intimação da parte recorrente para o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Por favor, doutor Ciro. Nesse caso aí, presidente, eu acompanho o colega Desamar, porque senão exatamente isso aí foge ao princípio até do paridade de armas, né? Porque vai intimar a parte contrária, igual o senhor está falando, para que ela manifeste, para que a parte manifeste, a parte que não pleiteou a justiça gratuita, ante o princípio da não surpresa, vai intimar, né, já tem lá as razões, aí não vai conceder à parte contrária também o mesmo prazo para ela apresentar as suas contras-razões. Nesse sentido, eu mantenho o meu voto acompanhando o doutor Desamar, nesse sentido aí de ser intimado também a outra parte para manifestação. Doutora Cibele, por favor. Eu acompanho o doutor Desamar e o doutor Ciro no quesito por causa... Foi tanto falado aqui a questão da surpresa, né? E a outra parte fica surpreendida com essa concessão. Doutor Jossaner. Presidente, eu acompanho o doutor Nelson. Não há necessidade de intimar as duas partes. Apenas a pessoa que está tendo a gratuidade da justiça cassada. Doutor Elias. Eu também acompanho o doutor Nelson. Ele não vejo essa necessidade. Porque a lei estabelece o prazo de 48 horas para que a parte seja intimada, se for o caso do juiz entender de não deferir. Mas se o relator deferiu, parece que não tem necessidade de ouvir a parte contrária. Até porque a assistência judiciária ela pode ser revogada a qualquer tempo, né? Desde que altere a circunstância. Né? Se a parte contrária, a qualquer momento, entender que há necessidade de revogar a assistência judiciária, isso pode ser feito a qualquer tempo. Então, não há essa necessidade de intimação. Bom, os senhores empataram de novo, né? Doutor Nelson votou para não há necessidade de intimação da parte contrária, da parte recorrida. Acompanharam o doutor Nelson, o doutor Elias e o doutor Jossaner.
acompanhando o doutor Ciro, o doutor Desamar e a doutora Cibele. Os senhores não acham que perderá a celeridade do procedimento de juizado se tiver que intimar as duas partes ainda pós-recurso? Desembargador, só me permita falar... Isso mesmo. Me permita. Pois não, doutor Desamar. A minha preocupação, desembargador, é porque, veja bem, se o cidadão ele não pede, o advogado não pede assistência, não reitera o pedido de assistência, a parte contrária está ciente que ele está deserto. Então, ele, nas contrarrazões dele, ele deixa passar em áudio, se manifestar sobre aquilo. Agora, é concedida essa assistência porque o juiz de primeiro grau ele não vai analisar, vamos dizer assim, a licitude ou não daquele pedido de assistência. Por exemplo, um exemplo daqui, o Silvio Santos, se for peticionar no juizado especial, ele pede assistência. Por quê? Porque a lei é gratuita. E aí o doutor Nelson recebe o recurso e defere assistência porque lá atrás ele pediu. Aí, veja bem, a outra parte é pego de surpresa, porque ela não manifestou nas contrarrazões. Então, a partir do momento, a minha sugestão é que, uma vez não sendo reiterado o pedido de assistência no segundo grau, vamos aqui chamar segundo grau, no segundo grau, e o juiz deferiu, ele terá que intimar a parte contrária para manifestar sobre aquele despacho que ele deferiu. Assistência. É isso que o meu questionamento é esse. Tá, nesse aspecto eu concordo contigo, mas nós estávamos falando em denegar assistência. Não, denegar não. Denegar é uma parte do interesse. É o outro lado que vai ser beneficiado. Nesse aspecto aí, eu até concordo, porque não enfrentou, tudo bem. Nesse aí você está certo. Ninguém vai ficar... Aí tem que realmente ouvir o outro lado que vai enfrentar esse pedido. Aí oportuniza, está certo. Agora, quando vai negar, por que ouvir? Vai negar, não tem que ouvir o beneficiado pela decisão que está negando. Pronto, morreu. Você me entendeu? Eu refluo do meu voto e voto junto com o doutor Nelson. Se for conceder, tudo bem. Ou estou no pedido de assistência judiciária que você, formulado em primeiro grau, diga o recorrido. Pronto, está ótimo. Esse aspecto, agora, se negou intimar para 48 horas para quitar, não tem que ouvir o... Não. Só me permite, desembargador, só me permite de novo. Você me chama Cri-Cri, né? Mas me permite de novo. Não, o senhor se autodenominou, não fui eu, não. A minha ponderação é essa, é do deferimento para quem não pediu. O princípio, nós estamos superados nisso, mas há um princípio positivo, e eu entendo que essa questão é bifásica, né? Então, o processo no segundo grau é um outro processo, não é do primeiro grau. Então, o processo é bifásico. Se o cidadão não pediu, então infringe o princípio dispositivo, o juiz está deferindo sem pedido. Agora, além de deferir sem pedido, não foi dada oportunidade à parte contrária aqui, aí eu estou aqui até advogando aqui, no lugar da doutora Raíssa, não foi oportunidade à parte contrária contraditar aquele pedido, aquele deferimento, porque nem pedido não tinha. Como é que eu vou insurgir contra uma coisa que não existe? Então, o recorrido tem o direito de manifestar sobre aquele deferimento. É isso que eu estou questionando. Os senhores mantêm os seus votos? A doutora Cibele me parece que já refluiu. Eu refluí do meu voto em relação a... Eu acompanho agora o doutor Nelson. Realmente, não há pelo debate, eu cheguei à conclusão. Não precisa de intimação. O doutor Nelson está dizendo o seguinte, que é o contrário, que necessita de intimação. Não. Só uma intimação. Não precisa de intimação do recorrido. A doutora Cibele havia acompanhado o doutor Ciro, o doutor Desamar e o doutor Elias. Agora a doutora Cibele está refluindo para acompanhar o doutor Nelson, no sentido de que, concedida a assistência judiciária no primeiro grau, o relator pode negá-la, mas neste caso tem que intimar a parte recorrente para em 5 dias promover o preparo sob pena de deserção. Isso. Sem necessidade de intimar o recorrido. Sim. Só ele intimar o recorrente para... Pois não, doutor Desamar. Na verdade, esse prazo de 5 dias eu estou questionando novamente.
Não, é 48 horas. Doutor, qual é o prazo? Podemos discutir quanto é o prazo? 48 horas. O prazo 48 horas. 48 horas. Tá. 48 horas, prazo legal, né? Quanto a isso, não há. Quanto a isso, eu concordo. Isso aí tem que intimar. Agora, o que eu não concordo é no caso do indeferimento sem intimar a parte contrária. É esse que eu. Do deferimento da assistência sem pedido, sem intimar a parte contrária. Essa é a minha tese. Não, doutor Desamar, então não entendi. O juiz, em primeiro grau, concedeu assistência judiciária, a parte recorreu e o juiz não concordou, determinou que ele procedesse ao requerimento do preparo em 48 horas sob pena de deserção. O senhor também entende que não há necessidade de intimar a parte recorrida? Não, quanto a isso não. Eu estou questionando a intimação da parte recorrida quando o juiz deferia assistência judiciária. Não, mas não é o caso dos autos. Naqueles casos em que não há pedido. Sim, não é o caso dos autos. Então, o senhor refluiu também, então 4-2, é isso? Não, nesse caso de intimar em 48 horas, eu estou de acordo. 4-2, sim. Estou de acordo. Bom, então eu passo a proclamação do resultado. A turma deu provimento ao recurso por maioria, com o voto do presidente da turma, no sentido de que a assistência judiciária deve ser concedida pelo juiz relator, mas caso já tenha sido concedida pelo juiz de primeiro grau e negado pelo juiz relator, este deve intimar a parte recorrente para, em 48 horas, promover o recolhimento do preparo sob pena de deserção. E a redação do enunciado de sumular também ficou dessa forma. Correto, doutor Nelson? O senhor aqui é o relator, porque o senhor foi o primeiro voto divergente. Só questão de ordem. Essa matéria não há divergência. Quando é delegado o recurso pelo relator, é intimado. Não há divergência quanto isso, não. Não, o doutor Elias e o doutor Ciro Rosa votaram no sentido de que há necessidade de intimar as duas partes. Não, doutor Elias, não, eu entendo que há desnecessidade. Doutor Ciro? Porque isso pode ser revogado a qualquer tempo. Doutor Ciro? Sim, desembargador. O juiz de primeiro grau concedeu, o juiz relator não concordou, determinou que a parte recorrente recolhesse o preparo. O senhor entende que também há necessidade de intimar a parte recorrida? Eu tenho o mesmo entendimento do doutor Deusamar. Né? Que ele nessa matéria eu entendo que tem que intimar. Agora, a tese que eu estou levantando é no caso do deferimento, desembargador. O senhor não colocou em votação. Do caso de deferimento. Doutor Deusamar, o juiz relator... sem intimar a parte contrária. Sim, mas no caso concreto, o relator negou a concessão da assistência judiciária e está intimando o recorrente para preparar. Não, mas no caso dos autos é diferente. No caso dos autos, ele deferiu a assistência e não intimou o advogado da parte contrária, a parte contrária para manifestar sobre o deferimento. No caso dos autos, não foi o juiz de primeiro grau que concedeu? No caso dos autos, não foi o juiz de primeiro grau que concedeu? Foi concedido, Certo. E o relator negou, determinou que o autor manteve. Doutor Ciro, o caso dos autos específicos, doutora Raíssa, pode colaborar conosco, por favor? O caso dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu a assistência judiciária? Excelências, pelo que eu havia compreendido do julgamento na sessão anterior da admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência, esse julgamento, essas teses serão aplicadas nos demais casos que discutem essa questão. Ou seja, todos os casos em que não houver o pedido de gratuidade de justiça veiculado no segundo grau, serão aplicáveis essa mesma tese que será fixada nesse julgamento de hoje. Então, entendo que todos os cenários devem ser incluídos nesse enunciado, inclusive o cenário em que, no segundo grau, o relator decide pela concessão, ainda que não haja a veiculação do pedido no segundo grau. Então, acredito que realmente deva ser julgado e incluído no enunciado todos esses cenários. E também
permita-me a sugestão que fosse incluído no enunciado a diferenciação entre o caso em que o pedido é concedido no primeiro grau e o caso em que não houve veiculação de pedido em primeiro grau, e o caso em que houve pedido no segundo grau, e o caso em que não houve pedido no segundo grau. Então, seria necessário fazer essa distinção para que seja aplicável nos demais casos que discutem a questão, como esse julgamento está sendo tratado como julgamento paradigma. Certo, mas o que eu lhe perguntei, doutora Raíssa, no caso dos autos, a assistência judiciária foi concedida pelo juiz de primeiro grau? Sim, excelência. E o juiz quanto do recurso, indeferiu? Ou concedeu também? Não teve? Indeferiu, excelência. Doutor Ciro, a doutora Raíssa trouxe uma questão relevante para que nós elaborássemos um enunciado englobando todas as circunstâncias. Quer no caso do juiz relator negando, quer concedendo. E aí nós voltamos àquela tese do doutor Zamar. Se ele for conceder no segundo grau, teria que intimar ambas as partes? Seria isso, doutor Ciro Rosa? Exatamente, excelência. Teria que dar, nesse caso aí, eu posso até refluir no meu voto, a seguir isso aí, o que a turma está falando agora, é o seguinte, intimar, então, sendo tanto havendo pedido ou não havendo pedido em primeiro grau, no juiz de piso, né? O relator, então, nesse caso, ao princípio da não surpresa, intimar em 48 horas se deferir ou não deferir. Se deferir, aí tudo bem, o recurso vai ser admitido. Mas se for um caso para indeferimento, então abrir o prazo de 48 horas, oportunizando o pedido ou o pagamento, ou efetuar o preparo, mas eu entendo que tem também que ouvir, em caso de deferimento, né? A outra parte. A parte recorrida. Isso. Nelson. Sem microfone, Nelson. Isso, eu fui arrumar. Agora, repensando essa discussão toda, ora, esse pedido de assistência judiciária está lá desde a inicial, está lá, com certeza deve ter sido impugnado, mas não tem em primeiro grau. Não importa, está lá, eu não vou reiterar isso, não. Eu estou acreditando que é desnecessário. Está desde o início. A parte tem que pegar uma inicial e rebater tudo que tem. É o princípio da eventualidade. Então, eu vou entender já desnecessário. Mesmo nessa hipótese. Eu estou com a redação pronta aqui. Doutora Cibele, a senhora mantém seu posicionamento? Mantenho o meu posicionamento do doutor Nelson. Eu também acho desnecessário. Acompanho o doutor Nelson na divergência. Doutor Elias? Acompanho também. Então, doutor Nelson, o senhor tem já o enunciado? Bom, seria mais ou menos esse aqui. Quando estamos conversando, é desnecessária a reiteração do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, caso o pedido tenha sido apresentado em outra fase processual, sendo perpetuado em todas as instâncias a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, até sua revogação por meio de decisão, na qual será oportunizado a parte de recolher o preparo em 48 horas. Seria isso aqui. Não sei a discussão. Doutor Ciro, concorda com essa redação do enunciado? Concordo, excelência. Doutor Zamar? Sim, eu bato naquela tecla aí. Discordando do mérito, mas agora é a redação. Eu bato naquela questão. A questão que a parte recorrida, ela foi pega de surpresa. Ela não tem oportunidade para manifestar. Certo. Doutora... Então, o meu voto no sentido de acompanhar, mas com a possibilidade de intimar a parte contrária para manifestar sobre o deferimento. Certo. Doutora Cibele, acompanha o doutor Nelson ou o doutor Zamar? Eu acompanho o doutor Nelson, só faço a sugestão que seja incluída, indeferida pelo relator. Está
Sim, doutor. Fica bem claro. Doutor Nelson, em deferimento pelo relator. Doutor Jossane? Concordo com o doutor Nelson, acompanho ele, senhor presidente. Doutor Elias? A forma dessa redação. Sim, essa questão já foi bem debatida anteriormente na turma anterior, e eu mantenho o meu mesmo posicionamento com o doutor Nelson. Passa então a proclamação do resultado, recurso paradigma provido, e fixada a tese, o enunciado, nos termos do voto divergente vencedor, que será responsável, inclusive, pela elaboração do acordo. Doutora Raíssa, muito obrigado. Não havendo processos sem pauta mais para serem julgados, eu informo a Vossas Excelências que ontem mesmo eu elaborei uma minuta para endereçar à doutora Jaqueline, que é a coordenadora dos juizados especiais, e que tem a iniciativa de modificação e alteração da legislação, no sentido de que ela municie o Pleno para que sejam promovidas as alterações no regimento interno dos juizados especiais, no capítulo referente à turma de uniformização, no sentido de decidir a quem compete o juízo de admissibilidade dos pedidos de uniformização de lei, para que nós evitemos toda essa discussão que travamos aqui hoje. Senhor presidente, aproveitando essa questão, parece que há um problema sério aí no regimento da questão das custas antecipadas da Fazenda Pública, né, no recurso. Nós tivemos alguns problemas recentemente lá. Então, eu acho que é o momento também de aperfeiçoar o regimento nesse aspecto, porque estava se julgando deserto por força do regimento. Eu não acho que recurso da Fazenda Pública pode ser deserto nesse aspecto. O senhor diz né, em relação ao primeiro grau e às turmas recursais. Isso. É porque a Fazenda Pública recorrendo aí, não está recolhendo, está se julgando deserto por força de uma alteração regimental também, que inseriram lá. Eu acho que é momento de discutir isso. Eu aproveitar os colegas aí, que estão todos, para ver se tiverem esse problema, o que acham, se já amadureceram o tema. Eu passarei só um minutinho, doutor Desamar. Eu passarei o número do SEI para todos os senhores, para que apresentem sugestões, porque essa alçada do primeiro grau das turmas recursais já foge à minha competência, que diz respeito apenas à turma de uniformização. Doutor Desamar. Com referência à Fazenda Pública, estão me ouvindo? Referência à Fazenda Pública, nós aqui da segunda turma deixamos de aplicar o regimento em respeito ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é claro quanto a isso. A Fazenda Pública não recolhe custos antecipados. Sim, concordo também. Se bem que a matéria agora vai começar a ser meia tormentosa, porque o Pleno do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a lei estadual que previa a isenção do Estado e determinou seu recolhimento. Então, mas essa é outra questão que vai ter que ser discutida posteriormente. Mas tem uma questão maior, desembargador, que seria o Código de Processo Civil, né, que fala, né? Sim. Mas o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que os estados têm a iniciativa de poder deliberar quanto ao recolhimento das custas ou não dos seus entes públicos. Então, se houver uma alteração legislativa... Bom, não havendo mais processos em pauta a serem julgados, eu agradeço a presença de todos os senhores, o tempo que lhes foi tomado, e que tenham um final de semana primoroso. Sempre com a presença... Obrigado, senhor presidente. Eu só ia pedir para fazer uma notícia da nossa turma de uniformização, junto com a SECOM, já até mandei a foto para a Cineide, para a gente louvar a nossa primeira sessão, depois de muitos e muitos anos. Parabéns a todos. Com essa providência do Prego Cineide. Tá ótimo. Obrigado, foi um prazer. Bom final de semana. E tenhamos novas sessões bem próximas. Eu espero que primeiros agradecimentos a todos. Que o doutor Tágera se afastou, não pode ser trazido em pauta. Peço, inclusive, aquele processo da sua relatoria que o senhor suspendeu, poderíamos extingui-lo, já que o Tribunal de Justiça vai decidir em IRDR. Vai que falta alguma coisinha, vai que o tribunal não dá conta de resolver tudo.
Tá certo. Um abraço aos senhores. Mas... Abraço, vereador. Abraço, Carlos Colega. Até mais. Abraço, Sânia, Elias, Sibeli, Raíssa, Neide, todos aí. Um abraço para o final de semana. Ô, Ciro, Amar, Jossana, Elias. Doutor Ciro, doutor Amar. Raíssa, foi um prazer. Até mais. Sibeli. Neide, que fica dando Nelson.